Tipo de divisão celular em que uma célula após duas divisões citoplasmáticas sucessivas, então a diferença já da mitose, que era uma divisão celular, tá? Aqui são duas e são sucessivas, então após a primeira meiose 1, acontece a meiose 2, dá origem a 4 novas células com a metade do número de cromossomos da célula inicial. Outra diferença, na mitose, uma célula-mãe dá origem a duas células filhas idênticas a ela, com a mesma quantidade de cromossomos. Aqui, a meiose, ela vai dar origem, na meiose 1, ela vai dar dá origem a duas células, e essas duas células sucessivamente, quer dizer, em seguida, ela vai dar origem a 4 células com a metade da constituição. Como é que fica o esquema? Então eu tenho uma célula somática, uma célula 2N, aquela célula que nós chamamos de célula diploide, quer dizer, ela tem o total da constituição da espécie, ela vai entrar em meiose 1, dá origem a duas células com a metade da sua constituição. Cada uma dessas células sucessivamente em seguida vai entrar na meiose 2, dando origem a 4 células com a metade da constituição daquela primeira. Aqui é o esqueminha, então, na meiose 1, as fases são as mesmas da mitose, tá? Com exceção da telófase. Então, o que acontece? Eu tenho a prófase, anáfase, só que aqui a gente vai chamar prófase 1, anáfase 1, tá? Ou metáfase 1, anáfase 1, e depois ela vai entrar em prófase 2, anáfase 2, tá? E telófase 2. Vamos ver um por um. Qual é a importância da meiose? Então, a importância da mitose é o quê? É o crescimento, é o desenvolvimento da espécie. Então, as células precisam se regenerar e precisam formar novos tecidos e precisam desenvolver ou crescer. Aí as células fazem mitose, porque elas precisam aumentar o número de células. Tá. Mas também as espécies elas precisam também reproduzir. Então, uma das importâncias da meiose é formação de células reprodutoras, que nós chamamos de gametas, ou em outras espécies, em outros seres, como, por exemplo, as bactérias, formando os poros, tá? A ocorrência é a parte de quem? Das células germinativas, tá? Tá. Meiose 1 é uma fase reducional, divide-se em prófase 1, e a prófase 1 vai se subdividir em leptoteno, zigoteno, bacteno, diploteno e diacinese. Depois eu vou ter a metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Então a prófase aqui ela vai se dividir em vários períodos. Na meiose 2, a fase é equacional, em que, então, meiose 1 é uma fase reducional, então eu vou reduzir o meu número, porque entrou uma célula lá que era 2N, é uma célula diploide, tá? Então ele vai reduzir esse número de cromossomos, vai reduzir porque vai dividir mesmo, tá? Aqui já na meiose 2 vai equacionar, quer dizer, vai realmente fazer uma divisão equilável, né? Com os acontecimentos são os mesmos da mitose. Então, uma coisa que tem a meiose 2, ela é idêntica à mitose. Então, quer dizer, uma célula que entra para a meiose 2, ela vai formar duas células filhas idênticas, tá? Lembra que lá na meiose 2, então na meiose 1, eu tenho uma célula que é 2N, ela entra e dá origem a duas células N. Aí vem a meiose 2. Na meiose 2, ela também vai dar, cada uma delas vai dar origem a duas células também N. Por isso que é idêntica à mitose, porque a mitose ela dá origem a uma célula idêntica a ela, tá? Mecanismo da meiose 1. Então, prófase 1, primeiro período da prófase 1, que nós chamamos de leptoteno. É o início da condensação cromossômica, então onde os cromossomos vão ficar mais condensados,
consequentemente, mais visível ao microscópio, que ocorre de forma irregular e por isso evidencia os cronômetros. Depois eu entro no zigoteno. O zigoteno é o pareamento dos cromossomos homólogos, então os cromossomos homólogos vão se emparear, vão ficar um do lado do outro, sendo esse denominado sinapnese, quer dizer, esse movimento, né, a gente chama de sinapnese, porque eles vão emparelhar. Então, por exemplo, uma célula aqui é 2N, no caso da célula da espécie humana, que tem 46, então 22 pares, então cada um desses 22 pares cromossomos e mais o sexual, ou 44 mais o 46 cromossomos, né, 22 pares somáticos e um sexual, eles vão se parear um do lado do outro. Depois eu entro na fase, no período pacteno. Os braços curtos e longos ficam mais evidentes e definem. Dois desses braços, em respectivos homólogos, se ligam formando estruturas denominadas bivalentes ou tetradas. Então, o que acontece? Esses cromossomos que estavam empareados agora, as cromátides agora vão formar esses braços aí e ficar um do lado do outro. Momento que ocorre o crossover, isso é, a troca de segmentos, permutação entre os cromossomos. O que acontece? Imagina que isso aqui sejam os cromossomos, eles ficaram empareados aqui, tem duas perninhas para baixo também, correto? Então assim, né? Aí ficou um do lado do outro, beleza. Aí o que acontece? Eles vão e se encontram, essas perninhas se encontram e fazem esse movimento aqui, ó, cruzam. Quando ele cruza, tá? Essas cromátides irmãs, o que acontece? Acaba que uma informação que estava aqui passa para esse outro, há uma permuta, uma troca, como se eu pegasse a informação que você tem para mim e eu te desse a minha informação para você. Houve uma troca. Então esse movimento, tá, faz com que aumente a diferença entre as células que estão se originando, tá? O crossover ou permutação, então, troca de segmento entre cromátides não irmãs de cromossomos não homólogos. Então, olha lá, eu tenho um cromossomo do lado de outro cromossomo e aí essas perninhas se cruzam trocando informações. Permite a elevação da variabilidade genética. Então, aumenta a variação genética nesse momento aí por causa dessa troca. Eu estou dando origem a novas células, só que elas estão ficando diferentes do que elas eram, com informações diferentes, porque houve permuta entre informação. Depois eu tenho o diploteno, que começa a separação dos cromossomos. Ele está batendo a permuta, agora vamos se separar, configurando regiões, o quiasma, que é o ponto de interseção existente entre os braços, tá? Esses estão entrecruzados, portadores de características similares. Então as cromátides hermanas aí, ó, que estavam cruzadas, vão formar esse quiasma, tá? Que é o momento que elas estão cruzadas. Pode passar. E aí eu tenho o último período da prófase 1, que é a diacinese. Finalização da prófase 1, com separação definitiva dos homólogos, já com segmentos trocados. Então por isso que há essa corzinha aqui, ó. Quer dizer, isso aqui era tudo rosa, agora está cinza, e aqui era tudo cinza, agora está... Para vocês terem mais ou menos ideia que elas permutaram informações. A carioteca, quer dizer, então dentro da célula tem a carioteca, ou a membrana nuclear, e esse envoltório nuclear vai desaparecer temporariamente. Então, na prófase 1 eu tenho uma célula 2N, aqui no caso, número de 4, né? Para a gente poder entender melhor. Então, 4 cromossomos aqui. Beleza. Aí vamos entrar na metáfase 1. Então, já desapareceu a membrana nuclear, entra na metáfase 1. Os cromossomos homólogos ficam grudados na região equatorial da célula, associada às fibras do fuso. Então, mesma coisa, metáfase, região equatorial, vão ficar agrupados, formando aquela placa metafásica. E aí vem a anáfase. Os microtúbulos vão puxar agora, né, o encurtamento das fibras do fuso, deslocando os cromossomos homólogos para os polos da célula.
Nessa fase não há separação do centrômero. Lembra, o centrômero é aquele ponto que o quê? Ele que une as cromátides irmãs. Então ainda não há separação, tá? E aí eu tenho a telófase 1, que é a desibrilização dos cromossomos, retornando ao aspecto de filamentoso, então, havendo também o reaparecimento do núcleo, bem como a carioteca reaparece também, e a divisão do citoplasma, a citocinese, originando as duas células haploide. Então termina aqui a meiose 1, na telófase 1, com o reaparecimento da carioteca ou membrana nuclear, como vocês quiserem, né? Há também esses cromossomos aí vão descondensar, tá? E aí eles vão entrar já agora de cara, só que agora deu origem a duas células haploides, metade da constituição daquela que tinha entrado. Tá, observação da intercinese aqui, uma fase da separação do citoplasma. Entre a meiose 1 e a meiose 2, existe um intervalo breve, que não é uma nova intérfase, tá? Não há duplicação do material genético denominado na intercinese. Então, assim, divide-se o citoplasma, mas aí já vai dar origem à nova divisão, que eu vou chamar de meiose 2, tá? Não há uma intérfase, a intérfase vai ser só aqui no final. Então, célula 2N deu origem a duas células haploides. Essas duas células haploides vão entrar na intercinese, que seria um intervalo, só que é um intervalo que não há duplicação de cromossomos, para poder entrar na meiose 2. Meiose 2, lembrando que a meiose 2 é parecida com a mitose. Então, só que quem entra na meiose 2 é uma célula diferente de quem entra na mitose. Quem entra na mitose é uma célula 2N. Quem entra na meiose 2 são duas células haploides. Então, as duas células haploides N, formadas durante a primeira etapa da meiose, dão continuidade de divisão, dando origem cada uma delas a mais duas células também haploides, o que dará o fim das duas etapas, um total de 4 células haploides. A meiose 2 é denominada divisão equacional, pois as células, ao se dividir, formam células filhas com o mesmo número de cromossomos. Quais são as etapas da meiose 2? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, mesma coisa da mitose. O que acontece na prófase 2? Cromossomos voltam a se condensar, eles tinham se decondensado lá na telófase 1. O núcleo e a carioteca que tinha reaparecido na telófase 1 volta a desaparecer. Os centríolos se dirigem para os polos para fazer os microtúbulos para arrastar os cromossomos, e há a formação do fuso acromático por causa desses centríolos aí. Então veja que é idêntico à prófase da mitose. Metáfase 2. Os cromossomos se organizam no plano equatorial, tá? E ainda unidas pelo centrômero ligam-se às fibras do fuso. Na anáfase 2, separação das cromátides irmãs, vai então ao desaparecimento aqui, então uma cromátide irmã vai para um lado, outra cromátide irmã vai para o outro lado, os polos opostos, coisa que acontece também lá na mitose 1. E para acabar na telófase 2, que é inverso ao que acontece na prófase 1, aparecimento da carioteca que tinha desaparecido, reorganização do núcleo que tinha se desorganizado, divisão do citoplasma completa, que nós chamamos de citocinese, e dá um total de 4 células filhas haploides. Então, prófase 2, metáfase 2, região equatorial, anáfase 2, aonde que as cromátides irmãs se separam, vão migrar para os polos. Telófase 2, o envoltório nuclear se refaz, o citoplasma se divide, reconstituindo o núcleo e 4 células filhas idênticas àquelas duas que tinham iniciado na metáfase. Beleza.